Fala, jovens, beleza? Antes tarde do que nunca, tá aqui nosso exercício sobre gravitação que eu prometi para vocês, tá? Não foquem tanto nas contas que eu vou estar trabalhando aqui, foquem mais na resolução em si, beleza? Então, o primeiro exercício é esse aqui. O canhão de Newton esquematizado na figura é um experimento mental imaginado por Isaac Newton para mostrar que sua lei da gravitação era universal. Disparando o canhão horizontalmente do alto de uma montanha, a bala cairia na terra em virtude da força da gravidade. Só mudar um negocinho aqui, gente. Espera um pouquinho. Aqui, beleza. Gravidade. Com uma maior velocidade inicial, a bala cairia mais longe antes de retornar à Terra. Com a velocidade certa, o projétil daria uma volta completa em torno da Terra, sempre caindo sob a ação da gravidade, mas nunca alcançando a Terra. Newton concluiu que o movimento orbital seria a mesma natureza do movimento que a Lua faz ao redor da Terra. Qual deveria ser a velocidade inicial de um projétil lançado horizontalmente? Ele quer saber a velocidade de órbita do Alto Everest, que tem uma distância aproximada de 6.400 do centro da Terra. Esse é o raio de órbita. E aí é o seguinte, eu já comentei com vocês algumas vezes que a gravidade só vai mudar mesmo para grandes altitudes. E o Everest não é uma grande altitude, por incrível que pareça. Tá? A gravidade fora da atmosfera da Terra, ou na atmosfera da Terra, onde a Estação Espacial Internacional está lá, no finalzinho da atmosfera, ainda é bem grande, é 8 e pouquinho. Então aqui eu posso considerar que a aceleração é a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber, né, a velocidade de órbita. Bom, vamos pensar o seguinte, existe uma força puxando esse objeto para o centro, que é a força peso, que é minha força centrípeta. Então eu sei que a força resultante centrípeta é mv quadrado sobre r. Nesse caso, a centrípeta é igual ao peso, massa vezes gravidade, que é igual a massa, velocidade ao quadrado, sobre r. Aqui eu tenho, dá para simplificar, né? As massas. Vou passar o r para lá e vou isolar o v. v quadrado é igual a rg, v igual a raiz de rg. Então agora é só fazer a substituição. Percebam que a massa não interfere, né? A massa não interfere na órbita. Então qualquer massa para entrar em órbita ao mesmo ponto precisaria da mesma velocidade. A única coisa que a gente tem que fazer aqui é o seguinte: o raio está em quilômetros, eu tenho que arrumar isso para metro. Eu vou fazer aqui sem notação científica, tá? Sem potenciação. Então eu vou colocar mais 3 zeros, porque eu vou transformar isso para metro, e aí eu multiplico pela gravidade. Professor, como que eu tiro a raiz disso? Bom, raiz de 64 é 8. 8. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Quando sai da raiz, esses zeros caem pela metade. Então essa é a velocidade de órbita. Só que são 8.000 metros por segundo. Não vai marcar isso aqui é quilômetros por segundo. 8.000 metros por segundo são 8 quilômetros por segundo. Então a alternativa seria a A. Certo? Vamos para a próxima. A maior parte dos asteroides tem órbitas entre Marte e Júpiter, mas algum deles que cruzam a órbita da Terra, como os que pertencem ao grupo dos Apolos, cujas órbitas têm a forma indicada em verde, aqui está em rosa, na figura. Considere os pontos P e Q sobre a órbita de um asteroide do grupo dos Apolos, assinalados na figura. Os valores da velocidade do asteroide e a intensidade das forças entre o Sol e o asteroide no ponto P, quando comparados com os mesmos valores do ponto Q, os mesmos valores do ponto Q. Primeiro, vamos para a força, que é mais fácil. A força depende do inverso da distância. No ponto Q, ele está pertinho. No ponto P, a distância é maior. Então, se a distância é maior, eu sei que a força no ponto P é menor que a distância, perdão, que a força no ponto Q, porque no ponto Q ele está mais perto. Agora eu vou fazer umas bolotinhas aqui para representar esse asteroide viajando. Quando esse asteroide está saindo do ponto Q, a força gravitacional está contrária ao movimento, né? O movimento dele é daqui para cá, a translação, e a força está contrária. A partir desse ponto que eu marquei como X, a força começa a ajudar no movimento. Então, para todo o corpo em órbita, aqui nessa região que é o periélio, que é quando ele está mais perto do Sol, a velocidade é maior. Então, a velocidade no ponto Q
é maior que a velocidade no ponto P de pato. Logo, comparando com o ponto P, o ponto Q tem todos os valores maiores. Ou seja, os valores das grandezas no ponto P de pato, mas também podia ter pegado outra letra, né? P e Q também, mas que trabalho, né? No ponto P são menores que do ponto Q. Então, ambos são menores. Eu podia chamar de XY, né? Para que P e Q também. Certo? Esse aqui é o primeiro com conta. Tá? Então vamos lá. A imagem mostra o exoplaneta 2M 1207b em órbita ao redor de sua estrela 2M 1207, na constelação de Centauro, distante 40 unidades astronômicas. Vamos olhar essa unidade e vamos ver que no exercício ele fala que uma unidade astronômica, que é a distância da Terra para o Sol, é 1,5 10 a 11. Então a distância entre esses dois objetos é 40 vezes isso, que dá 60 10 a 11 metros. Peguei 40 e multipliquei por 1,5. Tá? Esse objeto é o primeiro exoplaneta do qual se obteve uma imagem direta. Em comparação com os objetos do sistema solar, sabe-se que esse exoplaneta tem uma massa correspondente a 5 vezes a massa do Sol. Então a massa do exoplaneta, 5 vezes a massa de Júpiter. Vai ficando louco. Então vou pegar a massa de Júpiter, que está aqui, 2 10 a 27, e vou multiplicar por 5. 10 vezes 10 a 27. E a massa do Sol está aqui. Por quê? Porque essa estrela tem 0,025 vezes a massa do Sol. Então eu vou pegar a massa do Sol, que eu vou chamar de Emão, vou multiplicar por 0,025, isso dá 0,05 vezes 10 a 30. Não sei se está fácil vocês verem os valores aqui, tá? Mas você vê no monitor, no computador, você enxerga. No celular acho que é meio zoado. Temos a constante gravitacional aproximada e ele quer saber a força entre os planetas. Beleza. Agora é só usar a lei da gravitação. M1, M2 por D quadrado. A força gravitacional é constante. A constante está aqui, 6 vezes 10 a menos 11. As massas, tanto faz a ordem, eu vou arrumar as notações científicas, tá? 10 10 a 27 é 1 vezes 10 a 28. 0,05 10 a 30, volta duas casas, o número aumenta, eu tiro do expoente. Então vai dar 5 vezes 10 a 28, dividido pela distância, que eu vou arrumar aqui também, é 6 vezes 10 a 12 ao quadrado, tá? Diminui uma casa aqui, aumentei uma no expoente. Agora eu vou fazer a conta. Dava até para dar uma simplificada aqui, mas eu não vou inventar moda não. 6 vezes 1 é 6, vezes 5, 30. 30 vezes 10, menos... Bom, 28 com 28 dá 56, né? Somando os expoentes. Menos 11 dá 45. Dividido. 6 ao quadrado, 36. 12 ao quadrado, multiplica aqui os expoentes, dá 24. Então a força gravitacional, quando você faz essa divisão aqui, dá 0,833, dá uma dízima, 83333 vezes 10. 45 menos 24, porque está dividindo aqui, tá? 45 menos 24 dá 21. Quando eu arrumo a casa decimal, dá 8,3 vezes 10 a 20 newtons. Então esse é o valor da força entre os planetas. E aí você acha a resposta aqui na alternativa A. Certo? De novo, gente, não foca tanto na conta em si, mas em si no método de resolução. Só mais dois só. Então, deixa eu colocar aqui. Para completar minha obra, restava uma última tarefa: encontrar a lei que relaciona a distância do planeta ao Sol ao tempo que ele demora para completar sua órbita. Por fim, já quase sem esperanças, tentei período ao quadrado dividido pela distância ao cubo. E funcionou. Essa razão é igual para todos os planetas. No início pensei que se tratava de um sonho. Essa é a lei que tanto procurei, a lei que liga o cosmo e a mente, que demonstra que toda a criação provém de Deus. Minha busca está encerrada. E aí é uma citação, né? É uma citação da citação.
É o Marcelo Gleisi citando um trabalho do Kepler, tá? Que é um cara que eu comentei com você, a gente não chegou a ver as leis de Kepler, mas essa é a terceira lei de Kepler. Mas o mais importante é o contexto histórico da gravitação, que eu também comentei com vocês em sala. A lei mencionada no texto refere-se ao trabalho de um importante pensador que viveu, tá? Vamos ver. A gente está pensando na época que a galera está colocando o Sol no centro do sistema solar, do universo. Então está tirando uma posição, uma possível vantagem do ser humano estar no centro do universo. Tá? É esse contexto que a gente está vivendo aqui, né? Então, viveu na Idade Média, período influenciado pelo pensamento da Igreja Católica e que buscava explicar os fenômenos da natureza por meio da intervenção divina, tá? A Idade Média tem esse contexto aqui, mas esse final, essa transição já está, né, pós ali, é época do Renascimento para frente. Então, aqui não. Até porque quem viveu ali perto da Idade Média foi um pouco antes, foi o Galileu. Não foi na Idade Média, mas foi o Galileu. Tá? Então, essa está fora. A Europa, posteriormente a Isaac Newton. Vou parar aqui, porque esse é o trabalho do Kepler e o Newton veio depois. Em uma época com exacerbados conflitos religiosos que culminariam na Contra-Reforma Católica, opondo-se ao modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico. Na verdade, não, né? Ao contrário, o modelo heliocêntrico de Copérnico é que gera, que é contra os conflitos ali, contra a ideia das entidades religiosas. Então, essa que cai fora. No período do Renascimento Científico, que formulou 3 leis fundamentais do movimento planetário, baseando-se nas observações do planeta Marte. Lembra que o Kepler tentou estudar o planeta Marte e aí dali ele tirou as leis dele? Seria essa a resposta aqui. E aí, no final, ali no fim da Idade Medieval, início da Idade Moderna, período do triunfo da fé sobre a razão. Ah, pode parar. Nada a ver, tá? Então, a gravitação várias vezes ela é cobrada no contexto histórico. Não só, vocês viram que até agora a gente fez uma de conta mesmo, porque é normal que o contexto histórico seja mais importante do que as próprias equações em si. E, para encerrar, 2 corpos celestes, um planeta e sua Lua, têm respectivamente massas. Então, vou colocar as massas aqui. A massa 1 é 6, 10 a 44 quilogramas. E 7, 10 a 22, tá? Cortado ali. Massa 2, aqui é a massa 1. 7 vezes 10, meu Jesus, gente, peraí. Vezes 10 a 22 quilogramas. Aqui é 44, deixa eu dar uma melhoradinha aqui, tá muito feio. 44. Sendo o quadrado da distância entre eles igual a 3,84. Presta atenção. O quadrado da distância. Então ele já falou o quanto que vale d quadrado. Você vai precisar fazer essa conta. 3,84 vezes 10 a 22 metros. Qual a força gravitacional entre eles? E aí ele passa a constante. Aqui ele não aproximou a constante. 6,67 vezes 10 a menos 11. Eu não vou colocar unidade, não. E aí a gente resolve. Beleza. Força gravitacional, constante, massa 1, massa 2, sobre d quadrado. Força gravitacional. A constante, 6,67, 10 a menos 11. A massa 1, 6, 10 a 44. Lembrando que a ordem aqui não faz diferença. A ordem dos fatores não altera o produto. E a massa 2, 7, 10 a 44. Tá tudo meio torto, mas vai ficar assim. E a distância ao quadrado já foi passada. 3,84 vezes 10 a 22. Tá? Só vou fazer uma correção que eu já ia deixar comer bola aqui, ó. Aqui é 22, tá? Então vamos lá. 10 a 22. 10 a 22 com 10 a 22 cai fora. Se a gente for fazer aproximado, isso aqui, essa continha, vocês vão ver que tem que dar algo perto de 6, né? Por quê? Pensa comigo. 3,84 vezes 2 vai dar 6, 7, alguma coisinha. Que quase simplifica um dos valores de cima. Então, tem que dar uma resposta próxima de 1. Tá? Vamos ver qual que seria. Claro, pode dar 0, alguma coisa, né? 0,8 ou 0,7.
Então, tem que ser um valor por ali. Não vai dar 0,5, por exemplo, na resposta. Mas aqui, como eu estou fazendo em casa, eu vou fazer na calculadora, porque sim. Então, 6,67 vezes... Peraí. 6,67 vezes 6. Isso dá 40,02. Já vou dividir pelo número que está embaixo, que é 3,84. Tá? Isso deu 10... Força... Ixi, mudou de cor aqui. Agora vai ficar 10,42 aproximadamente. Vezes 10. Professor, você não falou que ia dar perto de 1? É, perto de 1. Vai dar perto de 1,0 alguma coisa, né? Vamos lá. Menos 11 com 44, somos expoentes, 33. Para ficar bonitinho aqui, notação, eu volto uma casa decimal. Nossa senhora, gente, tá difícil escrever aqui, hein? Tô acostumado. Volto uma casa decimal, se eu diminuir o número, eu somo 1 no expoente, que dá 10 a 34 newtons. O mais próximo disso aqui, tá? Se vocês forem olhar nas alternativas, seria qual? Ué, oxi, eita, será que eu fiz alguma coisa errada? Vamos ver, vou fazer de novo a conta aqui, peraí. Ah, perdão, esqueci de multiplicar por 7. Eu fiz essa conta aqui na calculadora, multipliquei esse por esse, esqueci de multiplicar por 7. Então, é isso aqui vezes 7, tá? Essa é a resposta aqui vezes o 7 que eu esqueci de multiplicar. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 7, alguma coisa, 10 a 34, que é essa aqui, certo? 7,3. Beleza? Então, só recapitulando porque que não deu certo na primeira. Quando eu fiz a multiplicação aqui na calculadora, eu multipliquei 6,67 vezes 6 e dividi por 3,84. Faltou multiplicar por 7. Por isso que eu coloquei o 7 ali depois multiplicando. Beleza? Gente, é isso, tá? Na apostila faltavam algumas coisas assim. Espero que vocês deem uma olhada hoje ainda pro BJ, porque vai ajudar bastante. Certo? É isso aí, gente. Então, até quarta-feira. Falou!